Quando eu morava no Brasil, uma das coisas que talvez eu pequei de não ter feito é me profissionalizar. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei basicamente sem nenhuma profissionalização. Atualmente eu trabalho no ramo das obras e não tenho experiência nenhuma. Eu tô aprendendo na prática. Eu tenho que aprender na marra todos os dias a saber diferentes tipos de areia, como fazer uma massa para determinado tipo de piso, parede, ou até mesmo se eu for fazer telhado, eu tenho que saber qual material tem que ser usado. O assunto do vídeo de hoje é basicamente sobre isso. Então se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal, por favor se inscreve, deixa o like e compartilha pelo menos com um amigo, porque eu tenho certeza que ele vai gostar desse conteúdo. Pra você que não me conhece, meu nome é Henrique, do canal Sem Vergonha, e aqui nesse canal eu falo muito sobre empreendedorismo, saúde financeira e como ganhar dinheiro de diversas formas no meio do empreendedorismo. Pra vocês que acompanham um pouquinho da minha história, conhecem um pouquinho do meu trajeto, quando eu estava no Brasil, eu consegui acompanhar algumas histórias de algumas pessoas que tinham vontade de vir pra Portugal, mas tinham receio, tinha medo, ou até mesmo a mãe de uma namorada minha ficou com muita dúvida se, quando eu viesse pra cá, se as coisas dariam certo ou não. Eu, como vocês sabem, sou um tipo de pessoa que não tem medo de arriscar. Caralho! Mesmo se desse errado vir pra cá, eu pelo menos teria tentado. É óbvio que eu iria fazer dar certo, porque eu sou uma pessoa que tem muita persistência pra correr atrás dos objetivos. Quando a gente resolve sair do nosso país pra ir pra outro país, isso se chama imigrar. Um exemplo bem simples disso seria a Venezuela. Quantas pessoas estão saindo da Venezuela hoje pra ir pra outro país? A gente consegue sentir na pele ou presenciar a história de pessoas que estão passando por muita dificuldade. Essas pessoas, elas estão saindo porque elas não têm escolha, né? Tem que sair do país delas porque tá passando dificuldade, fome, miséria. Um país que tá passando por um momento muito difícil, e tudo isso por causa da má administração dos seus governantes. Quando a pessoa sai do seu país e vai para outro país, que às vezes a língua é totalmente diferente, ela passa por uma série de dificuldades. Quando você sai de um país e vai para outro, as pessoas infelizmente às vezes acabam se aproveitando da sua inocência. Você chega, quer trabalhar, só que você não tem documentos, e aí as pessoas te colocam numa fábrica para trabalhar, você começa a trabalhar, você é explorado no seu trabalho, ou até pior, você não recebe um único dia de trabalho quando chega o dia do pagamento. Ah não, aí ele extrapolou. Infelizmente isso acontece e muito, não só no Brasil, não só em Portugal, mas em vários lugares do mundo. Estados Unidos, China, Japão, França, todos esses lugares deve ter, ou já teve, ou se você parar para pesquisar, isso está acontecendo agora. Isso é muito comum, mas as pessoas fingem que não vê. E infelizmente muitas pessoas se aproveitam da inocência de outras pessoas. Por que eu resolvi falar sobre isso pra vocês hoje? Isso aconteceu comigo e tem acontecido com outras pessoas também. Eu prefiro não comentar qual foi o lugar onde eu trabalhei ou onde foi que aconteceu isso comigo, porque eu não quero expor ninguém. Eu já resolvi da forma que teria como ser resolvida, mas eu quero alertar você, meu amigo, minha amiga, que quer vir pra Portugal, ou para você que está em outro país, ou tem interesse de ir de um país para o outro. Quando a gente chega em Portugal, mesmo você não tendo documentos e vai trabalhar em um local, você tem direitos. E meu amigo, se esse local que você estiver trabalhando for uma empresa, piorou. Quando você vai trabalhar num lugar, se você vai trabalhar e você se lesionar, não tiver um contrato, essa empresa, ela é responsável por você, mesmo que você seja um imigrante. Então, você tem que ter muita atenção aos detalhes e correr atrás dos seus direitos, porque você mesmo sendo imigrante tem direitos. Tudo que você precisa é saber procurar as informações corretas. Um amigo meu recentemente, ele estava trabalhando numa empresa e eles não estavam pagando as horas extras. Então ele foi lá com todas as informações da empresa, denunciou, e essa empresa foi colocada no pau. Como assim? Não entendi. Foi processada. Ah, bom. Se você tiver as informações corretas, tiver testemunha, tiver foto, vídeo, tiver como comprovar que você trabalhou ou trabalhar naquela empresa, é melhor para você. Quanto mais informação você tiver em mãos, mais munição você tem para poder atirar contra esse local. Portugal tem alguns dados aqui que mostram que é um dos países mais infelizes para os trabalhadores. É um país bom, tem uma qualidade de vida, é um dos países que está em desenvolvimento ainda, tem muito a crescer. Comparado com muitos países da Europa, é um dos salários mínimos mais baixos aqui da Europa, mas tem uma qualidade de vida. As pessoas têm segurança, as pessoas conseguem usufruir, conseguem trabalhar. Se você tiver uma
uma profissionalização, você consegue ganhar mais do que 760 euros, e esse é o salário mínimo de Portugal. Se você tiver uma profissionalização, se tiver um inglês, se você tiver estudado, se você tiver uma formação, tudo que você vai precisar fazer é equivalência. Quando você chegar em Portugal, você vai ter que fazer uma equivalência com o seu diploma. Eu, quando eu estava no Brasil, eu falei: não, pra que eu vou fazer isso? Eu tô indo pra Portugal, então eu não preciso me profissionalizar. Errado. Galera, se eu hoje tivesse estudado, tivesse uma profissão, tivesse me especializado com tanta nova profissão aí, tudo na internet, tudo digital, você conseguir desenvolver softwares, você falar inglês, você vender curso, tudo aquilo que você conseguir profissionalizar pra você vai ser benéfico. Imagina você trabalhar no conforto da sua casa com um computador. Imagina você estar em Paris agora e falar com uma pessoa dos Estados Unidos e vender um produto pra ela, ou melhor, vender o seu trabalho pra ela. Tudo isso é válido. O que eu queria ressaltar nesse vídeo para vocês, que se você correr atrás de algo que seja benéfico para você, vai fazer muita diferença na sua vida. Quando eu tava no Brasil, meu único pensamento era sair do Brasil o quanto antes. Para mim não era um país bom, que não tinha uma qualidade de vida, que eu tinha medo de ser roubado, que eu tinha medo de andar na rua, que eu não tinha segurança, que se eu tivesse alguma coisinha a mais, alguém poderia simplesmente levar o que eu tinha, ou pior, a minha vida. Eu não conseguia viver no Brasil e pensar: pô, cara, por que o Brasil é tão perigoso dessa forma? Por que não pode ser mais sossegado, não pode ser mais tranquilo? Infelizmente, são as próprias pessoas que fazem com que o Brasil seja um dos mais perigosos do mundo. Esse era o vídeo de hoje. Eu queria trazer essa informação pra você, porque infelizmente já aconteceu e continua acontecendo casos de pessoas que são aproveitadas por não ter documentação ou por ser inocentes. As pessoas não têm a malícia, ou chegam aqui recentemente e não entendem nada, ou não procuram saber, e aí são aproveitadas. Mas enfim, essa é a vida. O que a gente pode fazer é passar as informações para as outras pessoas, e aí essas pessoas ficam cientes de como as coisas funcionam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo era mais para alertar vocês, trazer informações, conhecimentos. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e compartilha com pelo menos um amigo seu, que se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que ele vai gostar. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Fui!